Meus amigos, sejam todos muito bem-vindos aqui na Coletiva do Juba. E hoje, como a maré virou pro nosso lado, como o São Paulo teve uma melhora assim, significativa no último jogo contra o Red Bull em relação àquele catastrófico do Flamengo, nós temos aqui agora um tricolor paulista que mira o jogo de sábado, mas também já tá prestes a se reforçar. O São Paulo ele não está caladinho no mercado e as movimentações estão muito grandes nessa janela. E eu vou falar com vocês aqui agora sobre o Bustos, o lateral direito, e eu trago uma atualização, tanto sobre o Bustos, como também sobre o rapaz lá, o Matias Rojas, tá? Falarei também sobre o Eric, falarei sobre o Galopo, tem vários caras do mercado da bola que estão influenciando aqui no time de São Paulo e também quero atualizar a situação aqui sobre os jogadores do tricolor paulista que lá estão, como a mudança que teve na dupla de volantes, a mudança que teve no ataque com a volta do Luciano, as situações de Ferreirinha e também Lucas Moura, o que muda tudo no time do São Paulo, mas muda tudo mesmo, o Crespo que falou sobre o Wendel, tem tudo, na moral, você curte o São Paulo? Então demorou, então é aqui mesmo, vem comigo aqui então, chega junto, venha comigo nesse like aí então brabão, nesse São Paulo que agora vai ganhar do Corinthians, já empatou com o líder Red Bull e vai ganhar do Corinthians sábado. Então a maré de azar vai finalmente acabar e o São Paulo vai decolar, eu tenho certeza. O likeão e se inscreva também aqui no canal. Se você não quer fazer parte comigo desta família que só cresce, eu sei que você quer e vem comigo e vamos junto. Meus amigos, o São Paulo empatou com o Red Bull Bragantino e a coisa não foi lá tão ruim, né? O São Paulo tinha chances claras de ganhar o jogo. Em alguns momentos da partida do Red Bull foi superior. Em outros momentos quem foi superior fomos nós. Não dá pra discutir isso. O André Silva, partida clamorosa. Luciano, pelo amor de Deus, aquele atacante Luciano não tá muito louco. O atacante Luciano é zica. E o Crespo já falou, o atacante Luciano, o Luciano joga no ataque, o cara é letal, o cara é o anárquico. O Crespo, ele é anárquico, ele pá, que pum. O Crespo, ele se envolve, né? Ele fica incrédulo com algumas coisas que ele ama no futebol, e ele falando do Luciano no ataque, eu concordo plenamente com ele. O cara é mortal mesmo, o cara ontem não fez gol, deu 2 assistências, é um Luciano que nós tivemos somente com o Diniz, e agora o cara voltando pro ataque, é um cara que nós, na temporada, vamos poder contar muito com ele e devemos contar. Ele ganha bem pra isso, é a obrigação dele, mas assim, que delícia de não ver o Luciano como meia, né? Um cara lá na frente, top demais de ver, gostei. E o André Silva mitada, 2 gols, desculpa, é número de Romário, é número de Luiz Fabiano, é número de Careca, fez 2 gols na frente lá, levou o São Paulo pro empate, nem era pra ter saído, o Crespo deu azar ali, ele não conseguiu parar a troca depois, acabou trocando pelo Dineno, que entrou muito mal, mas o André Silva, com a contusão do Caleri e do Rian, o André Silva, não sei como vai jogar o Dineno, mas assim, dá pra olhar pro André e falar, temos um centroavante, um cara que participou de 13 gols esse ano aqui? Dá, né? Dá pra olhar e falar, temos um centroavante aqui. É uma maravilha, é o Marco Van Basten, é o Luiz Fabiano, é o Careca, não é ainda, mas é um jogador que pros moldes normais do futebol, tá até bom, né? Melhor ter ele do que não. E fiquei muito feliz por ele ter feito esses 2 gols, ter dado a volta por cima e ter ajudado o São Paulo, que eu acho que é o crucial agora, né? Agora, por exemplo, só pra você ter uma ideia, você que tá olhando nos meus olhos aqui agora, se você me perguntar, Jubão, você prefere o Alisson e Pablo Maia ou o Marcos Antônio Bobadilha? No estalo. Prefiro o Alisson e Pablo Maia. E hoje, o Crespo escalando o Marcos Antônio Bobadilha, tá certo? Está. Porque eles jogaram mais do que o Alisson e o Pablo Maia. Então, pro São Paulo, não interessa a minha preferência, a do Crespo, tem que ser o melhor pro São Paulo. E o Alisson e o Maia, aparentemente, estão meio debilitadinhos fisicamente, né? Já o Marcos Antônio e o Bobadilha voaram baixo. Então, que maravilha de ver também. Assim como os 2 atacantes mitaram, os 2 volantes também detonaram com o jogo. Um melhor que o outro, um mais rápido, mais participativo, o outro centrado, firme, jogando redondinho, perfeito, que dupla abençoada e maravilhosa. E a dupla de zaga? Tivemos 6 caras ali que destruíram. Pra mim, Arboleda e Alan Franco também jogaram muito. Souberam conter ali o ataque do Red Bull, tirando o Ferrarese que deu os milho dele lá, o Cédric Soares, o São Paulo com a dupla, o miolo de zaga eu gostei muito. Rafael não estava tão bem ontem, mas os gols não foram culpa dele. E o Enzo Dias também merece uma lembrança muito positiva, né? O Enzo Dias, ele consegue finalmente
passar a confiança devida pro torcedor São Paulino que carece de jogador na posição. O Wendel não jogando, carece, fica ali devendo pra gente. O Enzo Dias, você fala, peraí, já jogou contra o Flamengo, um dos melhores em campo. Jogou contra o Red Bull, um dos que mais entregou e um dos melhores em campo também. Ao lado dos que eu falei, os 6 aí, os outros. Então o Enzo Dias, ele jogou 2 jogos bem. E aí, ele joga o terceiro jogo seguido, pega agora o Corinthians e joga de novo, depois... Quarta-feira tem mais, terça, e vai jogando todos os jogos. Isso é complicado. Daqui a pouquinho tem o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Então o São Paulo precisando de elenco, é o momento em que o São Paulo agora, ele tem que ter as suas peças do banco de reserva muito mais prontas. Fica aí um sinalzaço de alerta, mas um alerta máximo pra zaga. O Sabino no primeiro jogo, horrível. E o Ferrarese no segundo jogo do Crespo, né? Agora, Flamengo e Red Bull, o Ferrarese horrível no segundo. Então os dois foram horrorosos. Tem que arrumar esses dois caras. Na ausência de Arboleda e Alan Franco, a dupla de zaga tem que ser Ferrarese e Sabino. Tudo bem que o Crespo, ele tá dando uma vacilada aí. Talvez... com um sistema de 3 zagueiros. Não tá legal, né? Você fala, pô, 3 zagueiros. E a peneira do Sabino, a peneira do Ferrarese, caramba. Tem que talvez equilibrar mais, fechar um pouquinho mais o meio campo, sei lá. O John ontem, eu gostaria de ter visto um primeiro volante marcando o John do Red Bull. Baita jogador, né? O cara jogou pra caramba, o cara dominava a bola, fortão, carregava. Nem é um cara que explode, não é o Ferreirinha, Bruno Henrique correndo, mas é um cara bom pra caramba. Pegava a bola, tirava coco da cara dos caras do São Paulo. Puxa pra cá, pra lá, o zagueiro vai ficando, um pé sobe, o outro... E o cara parecia o Ghost, não parecia? Lembra do Ghost que varava? O espírito varando, ele parecia o Ghost varando o meio campo do São Paulo ali. Tô elogiando o Marcos Antônio Bobadilha, mas que faltou marcação pro John. Faltou, que se ele não se machuca, os caras ganham o jogo só com o John. Então, talvez tirar o Ferrarese da vida e meter um volantinho... Ah, Arrascaeta, o volantinho pega. E o Marcos Antônio e o Bobadilha jogam. Ah, o John. O menino pega aqui, o Pablo Maia, sei lá quem, Luan. Um volantinho de truculência. E deixa o Bobadilha e o Marcos Antônio soltos. Vai pegar o Garro agora, o próximo jogo. Um volantinho, né? Beliscãozinho no tornozelo, aquele beliscãozinho no tendão. E deixa o Marcos Antônio e o Bobadilha mais soltos. Mas o Crespo sabe o que faz. Mas eu acho que olhando pra zaga do São Paulo, 2 zagueirinhos aí muito melhor. O Enzo não sobe tanto, o Cedric não sobe tanto, já seria o ideal para em vez de alas, já coloca a linha de 4 atrás ali, se vira em Cedric e Enzo e joga 3 volantes e pronto, Oscar e mais 2 na frente, aí sim. É claro que isso contando com o Ferreirinha fora. Na hora que o Ferreirinha voltar, acabou a pataquada. Deixa eu falar do Bustos aqui agora, depois eu falo do Matias Rojas, pra fazer um videozinho muito dinâmico aqui pra você. É pra você, meu rei. Ó, o Bustos... Teve uma matéria que saiu que o São Paulo sondou tanto o Bustos quanto o Advíncula, né? E isso aqui é uma matéria da ESPN. E o que eu fiz? Fui atrás de mais informações, porque assim, foi dia 7 de julho que o São Paulo teve o lance do Bustos. Agora não tem mais interesse? Agora é que tem mais interesse, porque agora é que o São Paulo está de fato precisando colocar um volantão, um lateral direito lá. E o que acontece com o Bustos? O São Paulo chegou e sondou o Bustos lá junto ao River Plate. O Bustos está escanteado no River. Tanto está escanteado que o Bustos ele jogou no Internacional aqui recentemente. E aí você fala, tá, mas aí ele presta. Orra, o Bustos ele era muito mais famoso aqui no Brasil do que o Enzo Dias. O Enzo que chega no São Paulo e tá desbancando o Wendel, que era um lateral que era pra ser o nosso titular absoluto, assim como nós estamos cobrando do Oscar, melhora, estamos desesperados pro Lucas Moura voltar, o Wendel era pra estar nessa mesma toada, não era? Não era pro Wendel hoje ser o nosso Lucas Moura e Oscar? Ele também veio da Europa, ele também ganha fortuna, ele também é importante, jogou em seleção brasileira. Caramba, 2 times de Europa, né? O Bayer Leverkusen e o Porto. Por que nós não vamos cobrar do Wendel? Então eu olho pro Enzo Dias e eu vejo como uma grata surpresa, e ainda bem que veio. Então quando pensar no Bustos, aí já não acho que é igual ao Enzo Dias, eu acho que ele é melhor do que o Enzo Dias. O Bustos é top. Quando o São Paulo fez a sondagem pelo Advíncula, ele viu os 35 anos lá e meio que tirou o pé. E o próprio Crespo já sabe do elenco com idade avançada. Então não dá. Agora o Bustos, ele tem 29 anos. Ele não fez 30.
Não fez 30, ele é um cara novão. Então, se você pensar, por exemplo, nesse menino aí, pro São Paulo, que tem um ativo lá no River Plate, o São Paulo pode falar o quanto ele quiser que ele tá sem grana. Não sei se tá sem grana assim, queria comprar o Juan Tressoldi. Só pra entender, Belmonte, se você queria comprar o Juan Tressoldi e deu errado no finalzinho da batalha, nós temos aqueles 25 milhões agora pra comprar um lateral? É mais ou menos por aí? Perceba. Tinha pro Marcos Antônio, tinha pro Tressoldi, não tem pro lateral, agora acabou o dinheiro? Explica aí, Belmonte. Mas enfim, esses 25 milhões aí que talvez sobre, não precisa nem estar disponível, porque o São Paulo hoje, ele tem 23 milhões para receber do Galopo, que está bastante avançado lá no River Plate. Sabia disso aí? O Galopo muito avançado para ficar no River Plate, pertinho de bater as metas, o São Paulo vai ter 23 milhões para receber do Galopo, que é o valor fixado. Sendo assim, o São Paulo tentando esse empréstimo ou até mesmo uma compra do Nahuel Bustos, não é Nahuel Bustos, é Fabrício Bustos, lateral direito. O São Paulo... Fabrício? Não é Nahuel, Fabrício, acho que é Fabrício. O Bustos, lateral direito. O São Paulo ele teria que pagar na casa dos 15 milhões de reais para o River Plate. É mais ou menos 3 milhões de dólares o valor do Bustos. Então a coisa fica boa pro nosso lado. É tipo assim, perde o Galopo, traz o Bustos e ainda coloca mais... 8 milhões, que os caras ficariam devendo pra gente ainda ficariam devendo 8 milhões. E isso se o São Paulo comprar o Bustos, vender o Galopo e não conseguir pegar por empréstimo o lateral direito, beleza? Então é isso aí. Olha só, lateral direito é isso que nós temos pra hoje. O São Paulo ele tem tudo pra trazer o Bustos pra cá e pode ser que aconteça muito em breve, tá bom? Uma outra coisa aqui, ó. O que tá rolando em relação a Ferreirinha? Ferreirinha e o Crespo, ele deu sinal na coletiva que o Ferreirinha não tá pronto fisicamente ainda. Pode ser por isso que o Ferreirinha esteja no banco de reservas, mas também o Ferreirinha no próximo jogo contra o Corinthians, ele pode aparecer entre os titulares. Não é simples o Crespo tirar o terceiro zagueiro agora. Ele já tirou o terceiro volante. Rodou ali Pablo Maia e Alisson, né? E ele mudou para 2 volantes que não são de contenção, que são Marcos Antônio e Bobadilha. Mas... tirou um volante, deixou o Oscar solto na criação, 2 atacantes que são André Silva e Luciano sem ponta. Não tínhamos ponta, então o São Paulo tá devendo muito ali as jogadas pela ponta. Quando você pensa no Ferreirinha, ele voltando agora, o Crespo, se não quiser mexer nos volantes, que não dá mais, ele teria que tirar o Ferrarese. Então tira o Ferrarese, já tirou um volante, tira o Ferrarese e pô o Ferreirinha, passa a ser um time de característica muito mais ofensiva, mas o Ferreirinha não deve ter condições ainda. E o Lucas Moura, a notícia de agorinha, quentinha, é que ele não encara o Corinthians, tá? Só que a notícia de agora. Eu, antes de gravar o vídeo, tava ali cavocando, falando, trocando ideia pra Lucas Moura. Não deve pegar o Corinthians. O que tá acontecendo? O Lucas Moura, ele pode ficar fora mais 3 jogos. E depois disso, o São Paulo vai avaliar. O que acontece? O São Paulo coloca ele pra treinar e ele treina. É de boa. Na hora do movimento mais pesado, que acelera o treino, ele sente dor. É isso. Ele treina legal. Ele faz o golzinho aqui, o golzinho ali, faz o aperfeiçoamento, fica de boa. Aí agora vamos dar o rachão. Na hora do rachão que aperta, sente o joelho. Na hora de correr mais, sente o joelho. Então isso pode virar um caso cirúrgico ainda. É pesadésimo de pensar. Agora o São Paulo tentando evitar o caso cirúrgico, ele vai segurar o cara mais alguns dias e ver se essa dor passa com esse tratamento bem intensivo que o São Paulo tem feito no Lucas Moura. Beleza? Essa é a atualização de Lucas Moura e de Ferreirinha também. O Crespo não tem os caras. Talvez o Ferreirinha e não dá pra saber se é pro tempo inteiro ainda. E o Crespo mesmo tá evitando falar. O Ferreirinha pode jogar 15 minutos, 45, 60, qual que é a real? O Crespo não fala. Fala com o doutor. O Crespo tá nervoso já, inclusive. Fala com o doutor aí que eu não quero nem saber e tal. Então demorou, falar com o doutor. Mas, gente, olha só. Tudo atualizadinho aqui. Eu quero atualizar agora sobre o Matias Rojas. E só um detalhe. O São Paulo emprestou o Eric, né? Mandou o Eric embora. O contrato agora não vai dar pra trazer o cara de volta. E o São Paulo mandou o Henrique Carmo pra equipe de base. E hoje,
Ou o Lucas Ferreira volta, ou o São Paulo não conta com o lateral direito. Quando o São Paulo perguntado aí sobre o Eric, ele nem fala nada. Mas o São Paulo coloca agora o Tapia. A ideia para substituir o Eric chegou em julho, que é o Tapia. Olha o nível do planejamento desses caras. Tipo assim, nós perdemos o Eric para ficar sem ninguém. O Tapia não tem a regularização documental ainda. E quando regularizar, o Crespo deve estar esperando, contando os segundos na calculadora ali. Voltou, liberou. Segundos cronometrados, calculadora calculou quanto falta, pode pôr pra jogar. Vocês vão ver, na hora que o Tapia estiver inscrito pra jogar Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, ele começa jogando já no segundo tempo. É uma coisa inacreditável. E é um cara que tava parado no River Plate. Será que ele dá conta de chegar no São Paulo e vir jogando? Isso aqui é uma coisa bastante confusa e complicada de entender. Bom, Matias Rojas, vamos lá. Eu separei um monte de coisa aqui, eu tenho até nome do que rolou. O Rojas é o seguinte, ele era do Racing, ele é um paraguaio que joga no Racing, deixa eu ver até a idade. É um paraguaio que jogava no Racing, ele tem 29 anos também. É aquele meia canhoto, chutou uma bola no ângulo do São Paulo na Copa do Brasil, quase fez o gol, ainda bem que não fez. Ele estava no time do Corinthians, lembra disso aí? Peraí. Se não molhar as palavras, não sai o vídeo. Dói tudo aqui, ó. Mas vamos lá, muito vídeo, né? Muito tempo gravando. Olha só. O Rojas, depois do Corinthians, ele conseguiu a rescisão contratual e foi pro Inter Miami jogar lá com o Lionel Messi. Chegou no Inter Miami e ele também não conseguiu jogar. Aí ele assina com o River Plate. Lá no River, qual que é a jogada? Ele não consegue jogar e se firmar ali por causa de sequenciais contusões. Não é que ele é Zé Preguiça, é um indolente, a modorrência ali da letargia. Não é isso não. Ele é um cara que quer jogar, mas as contusões o afastaram do gramado, sobretudo do River Plate. E o River Plate trouxe um cara chamado Lucas Cepeda, né? E a saída do Adam Barreiro aqui na notícia pro River Plate, isso aqui tudo faz com que o River Plate ele tenha 5 estrangeiros ali no elenco. E já soma 5. E os caras mudaram algumas coisas ali na AFA. Então, o Rojas ele vai sobrar como estrangeiro, porque ele é paraguaio. Agora, o que tá acontecendo? O cara deve rescindir o contrato, ele está prestes a rescindir o contrato dele junto ao River Plate, tá bom? Ele tá com 0 jogos aí de 3 possíveis. Ele não entra. Aí, no time do Marcelo Galhardo. O que acontece? O contrato dele é de agora, janeiro de 25. Só que o contrato dele acaba também em dezembro de 25. Eles assinaram um aninho de contrato porque é um contrato de muito risco. Esse um aninho de contrato, ele pode ter uma opção de renovação do River Plate por mais 3 anos. Só que não existe a lógica, porque o cara nem entra. Então, ele neste momento, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer um. Tô olhando aqui no Transfer Market. Ele pode assinar um pré-contrato com qualquer um e sair de graça do River Plate no final do ano. Ou ele pode assinar o pré-contrato um contrato normal diante de uma rescisão contratual que, segundo todas as fontes que eu pesquisei, estão ali, o Rojas e o River Plate estão basicamente rescindidos. Vai sair essa rescisão muito em breve. Aí não tem mais pré-contrato. Se o São Paulo, por exemplo, tem de novo o sonho de assinar com o Rojas, os valores não existem mais. Qual que é o valor? 1 milhão? Não. Ninguém paga mais 1 milhão pra ele por mês. É chegar no cara e falar, quer 500 mil, por exemplo? Quer 400? Quer com produtividade? Ele pode aceitar ou não, mas não tem valor de mercado pra um cara que está desempregado, entendeu? Então, se ele assinar a rescisão com o River Plate, não tem mais clube. Ah, o galopo do São Paulo pode ser moeda de troca no Rojas. Não! Se o Rojas assinar a rescisão, ele fica livre, livraço no mercado. É pegar o cara, assinar com ele, colocar ele pra jogar e acabou. O São Paulo hoje com o Oscar, ele vê no Oscar o único meia talvez. E o São Paulo encara a lateral direita com grandíssima prioridade. Mas, contudo, a lateral direita é uma prioridade. Mas se o Oscar faltar amanhã, ou não enturmar, ou não conseguir jogar 3 competições simultâneas, o que é absolutamente normal e pertinente, o São Paulo precisa de um meia. Urgentemente. O Rojas vai ficar disponível no mercado muito em breve e eu atualizo de novo assim que ele assinar essa rescisão ou alguém assinar um pré-contratinho com ele aí. Beleza então? Beleza então. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado e se você gostou, chega nesse like aí. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!